Quem acompanha a tecnologia atual sabe que existe meio que um elo invisível e muitas vezes totalmente ignorado entre os celulares mais modernos que a gente tem no bolso, a promessa daqueles carros elétricos super silenciosos e, por incrível que pareça, os sistemas de mísseis balísticos que ditam o poder militar no mundo. Uhum. Coisas completamente diferentes, né? Exato. 3 coisas de mundos tipo nada a ver. Mas todas elas dependem de um único fio condutor. Um grupo de minerais que a esmagadora maioria das pessoas mal sabe que existe, mas que está ali, absolutamente no centro da maior e mais silenciosa disputa geopolítica do século XXI. As famosas terras raras. É o cenário perfeito para um thriller geopolítico, só que na vida real, hein? Pois é, então. Ok, vamos desvendar isso hoje porque a nossa exploração mergulha num texto, olha, fascinante, do pesquisador Sérgio Botton Barcelos. E a nossa missão nessa conversa é entender como o Brasil, que literalmente está sentado na segunda maior reserva mundial desse ouro do século XXI, está sendo meio que espremido entre potências estrangeiras e, mais importante, como o autor argumenta que essa guerra invisível lá no subsolo vai bater direto nas urnas e afetar a base política do governo agora nas eleições de 2026. Porque assim, não estamos falando só de pedras no chão, sabe? Ou daquela mineração de ferro tradicional que a gente conhece. O que a análise do Barcelos mostra é que a gente está discutindo quem vai ditar o futuro da tecnologia global nas próximas décadas. E bom, quem vai ficar só na arquibancada assistindo a história acontecer? Nossa, sim. Na visão do texto, a questão central não é geológica. É puramente sobre poder estrutural e soberania. É sobre como os países do sul global estão sendo enquadrados nessa nova revolução verde. E para a gente entender esse impacto político lá na frente, que é meio que o clímax do texto, a gente precisa primeiro montar o tabuleiro do jogo, né? Quais são as peças e por que elas valem tanto? Para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala de terras raras, a gente está falando de 17 elementos químicos, mas o texto foca nos nomes que parecem feitiço do Harry Potter, tipo neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Nomes difíceis, mas fundamentais. Muito. E a questão é, por que a indústria enlouquece por causa deles? Pelo que eu entendi da leitura, eles são o ingrediente secreto para fazer ímãs de altíssima performance. Eles criam uns campos magnéticos muito fortes e estáveis no calor extremo. Sem eles, tipo, o motor do carro elétrico não gira direito, a turbina eólica não gera energia e o míssil simplesmente não acha o alvo. Precisamente. São vitais para a transição energética e para a base industrial de defesa. E é bem aí que entra aquele grande paradoxo brasileiro que o autor aponta. O Brasil tem cerca de 23% das reservas globais conhecidas. 23% é muita coisa. Muita coisa. Estamos falando de 21 milhões de toneladas estimadas. E isso fica ali por Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia, Sergipe. É uma posição geográfica central e incontestável. Mas esse é o dado que o texto joga à luz para expor a ferida. O Brasil produz apenas 1% desse potencial. 1%. Chega a ser irônico, né? O país está sentado na solução para o gargalo tecnológico do mundo, mas, não participa da festa. Olha, para nossa audiência tentar visualizar o tamanho desse absurdo, é como ser dono da maior e melhor fazenda de trigo do mundo, mas não tem um moinho nem um forno. A gente colhe um pouquinho, vende o grão cru por centavos e depois tem que ir lá na padaria comprar o pão artesanal caríssimo do vizinho para não morrer de fome. Essa analogia é perfeita. É exatamente isso que estamos fazendo com a tecnologia. A gente entrega a matéria-prima e recompra com valor agregado colossal. Mas me tira uma dúvida que o texto levanta. A China hoje tem um monopólio quase absoluto disso. Como eles conseguiram isso? Por que o Brasil ou os Estados Unidos não vão lá, constroem uma fábrica amanhã e começam a refinar também? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Ou de bilhões, né? Entender esse como é o que explica a geopolítica atual. As terras raras, ironicamente, não são tão raras assim na Terra. O problema real e o motivo da China dominar tudo é o processamento. Ah, separação química. Isso. Esses elementos vêm todos misturados na mesma pedra, no mesmo minério, e a estrutura atômica deles é muito parecida. Para você separar o neodímio do praseodímio,
exige um processo químico incrivelmente complexo. São milhares de etapas, banhos com solventes altamente tóxicos, ácidos fortíssimos. Nossa! É muito caro, é muito difícil e gera um passivo ambiental gigantesco. Então, o que o Ocidente fez nas décadas de 80 e 90? Terceirizou o problema para a China. Eles meio que jogaram a sujeira para baixo do tapete do vizinho. Basicamente, os chineses aceitaram esse custo ambiental, investiram pesado com dinheiro do Estado em pesquisa, formaram milhares de engenheiros e criaram uma cadeia imbatível. Hoje eles não só extraem, eles dominam a inteligência de como separar e transformar isso nos ímãs. Entendi. Então o Ocidente dormiu no volante achando que estava fazendo um negocião comprando barato e agora acordou e viu que está totalmente dependente. Os Estados Unidos devem olhar para a dependência que o complexo industrial militar deles tem da China e entrar em pânico. Exato. Se a China fechar a torneira hoje, amanhã o Pentágono não faz míssil. É por isso que os americanos criaram essa estratégia de de-risking, a tal da redução de riscos. E o texto do Barcelos detalha bem como eles operam isso. Que não é pelo tal do livre mercado, né? Longe disso, o autor argumenta que os Estados Unidos estão usando um capitalismo de Estado super agressivo. Eles usam órgãos do governo, tipo a Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional, a DFC, e comitês de investimento estrangeiro como verdadeiras armas de segurança nacional. O objetivo é varrer a China do hemisfério ocidental e criar o que eles chamam de friendshoring. Friendshoring. Olha, deixa eu tentar criar uma imagem para isso. É basicamente como se fosse um clube VIP da geopolítica. O segurança da porta, que é o governo americano, vira para os países em desenvolvimento e diz assim, olha, eu pago a sua bebida, garanto sua entrada, mas você tem que assinar um papel jurando que nunca vai conversar com um clube rival lá do outro lado da rua. Que no caso é a China. Exatamente. E o detalhe, a pegadinha, é você só vai fornecer os ingredientes, porque o barman nesse clube sou eu. Eles forçam o Brasil a ser o fornecedor primário para que toda a verticalização, a indústria real de ponta, aconteça lá no território americano. E, pelo que a gente vê na análise, isso gera um conflito prático enorme aqui no Brasil, né? Gera, e isso nos leva direto para o caso que o texto destrincha, que é o projeto Serra Verde, lá na cidade de Minaçu, no interior de Goiás. Na análise do autor, essa é a verdadeira joia da coroa mineral brasileira hoje. É o único depósito comercial conhecido fora da Ásia que tem os 4 elementos essenciais em abundância. Caramba! E o que aconteceu com essa joia? Foi comprada pela empresa americana USA Rare Earths por quase 3 bilhões de dólares. E adivinha quem financiou grande parte disso? Deixa eu chutar, o próprio governo dos Estados Unidos? Exatamente, liberaram mais de 500 milhões de dólares por aquela agência DFC que a gente citou. Mas, peraí, vamos olhar para a logística disso. O texto fala de um contrato de exclusividade de 15 anos para exportar carbonatos. O que é esse carbonato que está saindo no navio? Porque não é o imã pronto, é... De jeito nenhum. O carbonato é o produto de uma primeira lavagem bem básica. Eles pegam a pedra, dão uma beneficiada inicial e viram um pó. É matéria bruta de valor muito baixo comparado ao imã. Esse contrato off-take garante que 100% de tudo que Goiás produzir vai para os Estados Unidos por 15 anos, com preço especial. E o Barcelos foca no ponto mais alarmante disso. Qual? Não tem contrapartida. Não tem uma vírgula no contrato obrigando a empresa a transferir tecnologia para o Brasil ou montar uma planta de separação química avançada aqui. Olha, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque eu imagino muita gente ouvindo isso e pensando, poxa, mas são quase 3 bilhões de dólares de investimento direto numa cidade do interior. Se o prefeito ouve um negócio desse, ele solta fogos, né? Isso gera emprego na mina, imposto local. Onde é que está o perigo real nisso a longo prazo? O perigo, segundo o argumento central do autor, é a natureza finita do negócio. Quando você tira uma riqueza que não é renovável e manda embora em forma de pó, sem aprender a tecnologia, isso não é desenvolvimento sustentável. Na leitura do texto, o Brasil transforma um ativo vital num subsídio barato para a indústria americana. É o modelo Mine to Magnet, da mina ao imã. Só que a mina fica aqui no sul global e o imã e o lucro bilionário ficam lá no norte. Exatamente. O Barcelos chama isso de neoextrativismo.
condena a gente a ser um eterno exportador primário de luxo. A cidade até ganha uns empregos de tratorista hoje, mas o país perde a chance de ter engenheiros desenhando o futuro. E isso dá um nó na minha cabeça, sabe? Na parte legal mesmo. Porque o texto cita que o governo de Goiás assinou memorandos direto com os americanos. Mas a nossa Constituição não diz que o subsolo é da União? Como que um Estado negocia o futuro tecnológico do país passando por cima de Brasília? Como o governo federal do Lula III reagiu a isso? Essa fragmentação que você notou é justamente o sintoma de uma falta de política nacional. E o texto mergulha muito nessa reação do governo federal, ou na falta dela. A análise descreve uma batalha interna feroz entre duas alas. Ah, sempre tem, né? Pois é. De um lado, uma ala desenvolvimentista dizendo que minerais críticos precisam de controle do Estado. Do outro, uma ala da economia focada em acalmar o mercado financeiro, reduzir déficit e não criar barreiras para dólares entrarem. O choque principal foi o debate da Terrabras. A tal da Terrabras. O texto detalha que o deputado Pedro Tzai queria criar uma estatal só para gerir as terras raras. A ideia era ter 50% de controle estatal para segurar o dinheiro aqui e forçar a transferência de tecnologia. Tipo, quer minerar? Tem que ensinar a gente a fazer a química. Fazia sentido, mas não foi para frente. O Barcelos documenta que essa proposta sofreu um lobby avassalador. A Embaixada dos Estados Unidos, o Instituto Brasileiro de Mineração, a Associação de Minerais Críticos, todo mundo caiu em cima. A narrativa deles foi que criar estatal é coisa do passado, anacrônico e que ia espantar gringo no momento que o Brasil precisava de dinheiro. E aí a proposta caiu. Caiu e o governo apoiou a via oposta, um projeto do deputado Arnaldo Jardim, focado em incentivos privados e plataformas como o EcoInvest. Ah, o EcoInvest. Me ajuda a entender a mecânica disso. O texto diz que o Tesouro Nacional assume os riscos para o investidor estrangeiro ficar tranquilo. Como assim o governo atua como um escudo financeiro? O EcoInvest, na prática, é tipo uma corretora de seguros financiada pelo Estado. O maior medo de uma multinacional investir no Brasil é o câmbio. Se o dólar disparar, o lucro dele some. Então o governo oferece uma proteção cambial. Se a moeda flutuar muito, o Tesouro Nacional, ou seja, o dinheiro dos impostos, cobre a diferença e garante o lucro da empresa. Peraí, então o povo banca o risco e a empresa leva o lucro e o minério? Basicamente, o autor até cita o sociólogo Florestan Fernandes para explicar isso. A chamada modernização conservadora. O Brasil veste essa roupa moderna de atrair capital, mas o núcleo colonial continua lá intacto. O Estado abre mão da soberania para não assustar o mercado. Caramba! E é aí que todas essas peças de xadrez, essas planilhas chatas de economia, aterrissam no terreno mais explosivo de todos, a política interna. O foco do artigo do Barcelos, que eu achei brilhante, é mostrar que essas decisões econômicas viram um bumerangue que volta e atinge em cheio a base de apoio do governo, olhando já para as eleições de 2026. Esse é o grande alerta do texto. O autor diagnostica uma contradição performativa no governo atual. É assim, no palanque internacional, o discurso é de defesa apaixonada do sul global. Reindustrialização, não seremos colônia. Mas na prática diária da administração... Com veta da Terrabras e a venda do pó de Goiás. Exato, na prática é a gestão pura da dependência. E essa dissonância entre o que se fala e o que se assina tem um custo político brutal. Para tentar traduzir o lado psicológico disso para a base do governo, me vem uma analogia na cabeça. Imagina uma banda indie, punk, que passou a carreira toda fazendo discurso contra as corporações e criou uma base de fãs super leal por causa dessa identidade antissistema. Aí, do nada, eles assinam com a maior gravadora do mundo e mudam o som para tocar na rádio. Perfeito. Aqueles fãs mais fervorosos, a base raiz, eles não vão necessariamente comprar a camisa da banda rival. O que acontece é muito pior. Eles simplesmente param de ir aos shows. Ficam desiludidos. É o que o texto chama de desengajamento da militância. É a leitura política exata do Barcelos. Para a militância orgânica, que é quem vai para a rua virar voto de porta em porta numa eleição apertada, entregar essa riqueza natural sem nada em troca não é um errinho burocrático. É abandonar o projeto político de autonomia. Quando eles sentem que o governo trocou isso pelo pragmatismo do mercado, o entusiasmo evapora.
E numa eleição que promete ser muito polarizada em 2026, desmobilizar essa base é um risco existencial. E pior, do outro lado, a oposição está de camarote assistindo. O texto cita como a extrema-direita, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, explora essa desindustrialização. E o mais doido, segundo o autor, é que eles nem precisam apresentar um plano econômico melhor de como eles fariam o refino. A tática é outra, né? Totalmente outra. A tática não é provar que tem uma política mineral superior. A oposição usa isso como arma numa guerra híbrida retórica, mirando direto na coerência do governo. Expondo a hipocrisia. Sim. Eles apontam e dizem, olha lá, o governo que fala em soberania está entregando a riqueza de Goiás para o exército americano e ainda usando o seu dinheiro do imposto para garantir o lucro deles. O ataque é sobre a autoridade moral. A desindustrialização vira prova de que o governo não cumpre o que promete para sua própria base. Nossa, é como se num país super polarizado, você perder a coerência fosse desligar o próprio escudo de defesa. O governo faz esse malabarismo fiscal para acalmar o gringo antes de 2026 e, com isso, entrega de bandeja a munição perfeita para a oposição destruir a credibilidade deles no WhatsApp e nas redes sociais. O que nos reconecta com a teoria da dependência, que o texto ressuscita muito bem, o risco de perder essa soberania tecnológica não estraga só a balança comercial, estraga o tecido político do país. Se o Brasil escolhe ser só o almoxarifado do mundo, exportando pó bruto para a revolução dos outros, ele cria instabilidade interna. O governo fica num beco sem saída. Qual saída? Se tenta forçar a transferência de tecnologia, o capital estrangeiro ameaça ir embora. Se capitula e entrega tudo para agradar o mercado, esvazia sua própria base política e pavimenta o caminho para crises gigantes patrocinadas pela oposição. Uma verdadeira sinuca de bico eleitoral. O alerta do texto é que achar que essas minúcias de contratos não importam na urna é subestimar o desengajamento. Se o 2026 for decidido nos detalhes, é a paixão de quem defende o projeto que ganha eleição. E vamos combinar, é impossível gerar paixão na rua para defender contrato de exportação de carbonato de terras raras, sabe? Se não propuser um horizonte tecnológico nosso, a urna vai cobrar caro. A conclusão do Barcelos é dura. Ao fugir do conflito pelo nosso desenvolvimento tecnológico, o Brasil simplesmente deixa de ser jogador e vira o tabuleiro, onde Estados Unidos e China jogam. Achar que ceder soberania traz estabilidade é uma ilusão que cobra com juros lá na frente. Então, recapitulando nossa exploração de hoje, a gente começou olhando para o celular nas nossas mãos e para a promessa verde. Entendeu que a China domina a química tóxica disso tudo, forçando os americanos a correr atrás. A gente passou pelas riquezas de Goiás, entendeu que o Brasil está exportando minério bruto e subsidiando o risco com dinheiro público para o estrangeiro. Vimos que tentaram criar a Terrabras para nos proteger, mas o lobby não deixou. E desembarcamos na ferida política de como essa dependência corrói a base aliada e dá munição para a oposição fuzilar a coerência do governo pensando em 2026. A lição para quem está ouvindo a gente é clara. A política nacional, o botão que a gente aperta na urna, está amarrada nos grandes navios de suprimento globais. Não dá para entender a eleição sem olhar para o que a gente está entregando do nosso subsolo. E para fechar essa nossa conversa, eu deixo uma provocação para quem está com a gente até agora pensar. Se os minerais que vão salvar o planeta do colapso climático estão forçando o sul global a voltar a ser colônia de extração, será que uma transição verde e soberana é sequer possível para a gente? Ou será que o nosso futuro tecnológico já foi loteado e leiloado naqueles contratos fechados a portas fechadas? Fica a reflexão.